Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Tudo bem? Vocês estão firmes, animados para estudar a palavra? Nós tivemos domingo passado uma aula maravilhosa com o Rony, aprendendo um pouquinho mais sobre o livro de Tiago, nessa revista da nossa editora. Se você tem ela, você vai poder nos acompanhar. Nós estamos entrando hoje na lição de número 6 e o tema vai aparecer para você aí na tela, praticando a palavra. Vamos orar pela nossa aula? Feche os seus olhos. Pai, eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor nos ilumine para enxergar, entender e conseguirmos não somente absorver, mas praticar a Tua palavra. Que o Senhor, em nome de Jesus, fale conosco nessa manhã, que o Senhor mesmo, ó Deus, seja o nosso mestre, o nosso professor e que através do Teu Espírito Santo a nossa mente e o nosso coração estejam voltados a tudo aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Usa a minha vida como um simples instrumento Teu e que o Senhor mesmo venha falar. E assim, ó Deus, o Senhor ministre na nossa vida os Teus propósitos e a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você é um daqueles crentes que pode dizer que já leu a Bíblia inteira. E isso é muito bom. É um dever nosso conhecermos realmente a palavra. Só que mais do que ler, a gente precisa praticar. A gente sabe que não basta conhecer se não for colocar em prática. E o tema da lição de hoje é exatamente esse, praticando a palavra. O diabo, por exemplo, conhece muito, ele sabe muito, mas não vive nada do projeto de Deus. Ele não vive nada do ideal de Deus na palavra. Então não basta saber, talvez a gente já se adquire um monte de conteúdo teológico, você sabe dirimir todas as dúvidas da Bíblia, sabe as divisões dela, Antigo e Novo Testamento, 39 do Antigo, 27 do Novo, você sabe toda a estrutura homilética dos textos, mas se isso não for colocado em prática na sua vida, pouco importa para Deus se você não viver. E eu queria então que você abrisse lá no nosso texto de hoje, que é o capítulo 1, a partir do verso 19. Eu vou ler a versão revista e atualizada e você pode acompanhar até o versículo 27. Olha o que diz. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem esteja pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Presta bastante atenção nesse versículo, porque é nele que nós vamos mergulhar, que a palavra é poderosa para salvar a alma. E aí você já vai pensando, mas quem salva é a palavra? Por que a Bíblia está dizendo que a palavra é poderosa para salvar? Não é Cristo que salva? E a gente vai meditar nisso também. O verso 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Outro detalhe que você vai ver. Enganando a você mesmo, enganando-nos a nós mesmos. Toda vez que eu ouço, leio, estudo, decoro o versículo e aprendo a palavra, mas nada muda de prático na minha vida, eu não estou enganando a Deus. Eu estou enganando a mim mesmo. E ele continua, no verso 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, outro detalhe que a gente vai mergulhar bastante hoje é a religião. O que significa isso? E ele mesmo fala, e ele fala dos perigos dela. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula
para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Amém? Vamos lá? Pois bem, você pode ver aí na sua tela também alguns objetivos para hoje. Saber. É importante que a gente decore, que a gente entenda, que a gente saiba onde está tal texto e tal texto na palavra, saiba o que ele significa, mas não basta saber, não basta entender. A gente precisa sentir, amar, fazer com amor. Se você levantou hoje cedo, colocou o seu despertador e falou: hoje eu vou estudar a palavra, você já está dando o seu segundo passo. Você sentiu o desejo de fazer isso. Só que mais do que saber e sentir o desejo, entra então na essência do que a gente vai estudar. Praticar, colocar em prática. Colocar em prática no dia a dia os ensinamentos da palavra e usar as palavras com sabedoria. Veja na introdução que também vai aparecer para você aí. Deus gosta de falar, sabia? A Bíblia é a prova disso, pois ela é a declaração da sua vontade. A diferença entre a palavra de Deus e a nossa é que Deus nunca cometerá um erro. Por mais que ele fale, ele nunca vai errar. Enquanto nós devemos tomar bastante cuidado para não pecarmos contra ele e contra outras pessoas enquanto nós falamos. Então, vamos ver aqui a primeira aplicação. Versículo 21. Esse versículo 21, quando ele diz assim: portanto, despojando de toda impureza, acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, é de fato Deus desejar que a palavra dele esteja não somente escrita no papel da sua Bíblia ou no digital da tela do teu celular ou do seu computador. Mas quando ele fala a palavra em nós implantada, Deus quer que tudo que você já ouviu da Bíblia seja quase que literalmente grifado, gravado, escrito no seu coração. A palavra em nós implantada. E aí ele termina dizendo o seguinte: a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Esse versículo, quando ele termina, como eu falei, dizendo sobre poderosa para salvar a nossa alma, é porque esse termo palavra, e você vai ver aí na tela também, ele é o mesmo termo que aparece lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. É um dos versículos bem conhecidos da Bíblia, e ele fala: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E esse Verbo foi encarnado em homem e tornou-se a pessoa humana de Jesus Cristo na terra. Então ele, sendo Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus e se esvaziou. Quando a gente vê isso, a gente pode pensar que um termo é verbo e o outro termo é palavra. Esse termo na Bíblia original, que foi escrito em outro idioma que não é o nosso, foi o grego do Novo Testamento, a gente não vê essa diferença, porque tanto o primeiro termo palavra, quanto o segundo termo verbo, é a mesma coisa no seu original, logos, que é o nome da pessoa de Jesus Cristo. Ele é o verbo, ele é a palavra que foi manifestada, que veio falar conosco. E o versículo 22 fala que nós nos tornamos então ouvintes da palavra e não podemos nos tornar somente ouvintes, mas praticantes. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Eu coloquei esse versículo de propósito, invertido, com todas as palavras trocadas, só para criar uma dinâmica do seu entendimento. Eu queria que você parasse um pouquinho, lesse aí na sua tela e vê se você consegue entender o versículo 22 na ordem que eu coloquei. Eu vou ler para você. Praticantes, pois, da mesmos, tornai-vos somente a ouvintes vós, não palavra, e enganando-vos. Ficou claro a ideia? Ficou bem bagunçado, né? E é essa a ideia mesmo. A Bíblia está toda aí. O versículo eu respeitei todas as palavras, todos os artigos, verbos, vírgulas. Eu só troquei a ordem deles. E
não precisa muita coisa, basta você trocar a ordem, e esse versículo, na verdade, ele está dizendo o seguinte: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. É interessante quando ele fala sobre o perigo de enganar a si mesmo, porque eu consigo enganar a mim mesmo, mas não consigo enganar a Deus. Como que eu faço isso, de enganar a mim mesmo? É quando eu começo a viver as mentiras da palavra de Deus e ninguém pega. Quando eu vivo uma mentira da espiritualidade e ninguém descobre. Quando eu vivo uma mentira do pecado e tá indo bem, ninguém percebeu. Chega um ponto que eu falo, rapaz, a coisa dá certo, dá para continuar assim. E isso pode se repetir por um mês, um ano, 2, 3, 10, uma década, e eu posso chegar a um ponto de que eu já não percebo mais que estou errando. É aí onde a Bíblia chega quando diz, enganando-vos a vós mesmos. Eu já acredito que estou bem, não estando. Eu já acredito que eu não estou errando quando tudo na minha vida está errado. Deus sabe direitinho, mas eu acredito que estou bem, embora já não mais estando. Então, a palavra do homem, a nossa palavra, ela precisa ter alguns cuidados. Vê no próximo slide aí, essa afirmação. A palavra do homem e os seus cuidados. Primeiro, no versículo 19, o que a gente tira? O cristão deve ser pronto para ouvir e tardio para falar. A Bíblia coloca isso porque a gente tem uma facilidade muito grande de falar. É muito mais fácil a gente conseguir falar do que parar para ouvir. Segundo, no versículo 21, você vai ver aí também. O cristão deve despojar-se. O que é isso? É literalmente se despir, arrancar fora a sua ira antes de falar. Porque todos nós, eu e você, já passamos por momento de falar com raiva, de falar com ira, com as emoções alteradas. E a partir do momento que a gente perde esse controle de não falar do jeito que a Bíblia quer que fale, a gente perde a razão. Mesmo que o conteúdo da fala esteja certo, sabia que você pode perder a razão pelo tom, pelo volume, pela ênfase, até pelo gesto. Você já teve a situação de falar uma verdade para alguém, talvez aquilo que realmente a pessoa vinha errando e até precisava ouvir, mas a forma como você falou tirou toda a sua razão? Você estava certo no conteúdo e errado na sua forma. Por isso que ele fala aqui, então, sobre o despojar-se da ira antes de falar. E no versículo 26, o cristão deve falar sem maldade. Porque assim como a gente pode errar a fala simplesmente pelo tom, pelo gesto, pelo volume, imagina pelo sentimento. Quando a gente literalmente fala para ofender, para ferir, para magoar a pessoa. E por último, e o mais importante porque consegue conciliar todos, é o versículo 27. O cristão deve praticar a palavra, então, e é isso que nós vamos ver. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Esse versículo eu quero repetir e ele é um dos que vai aparecer para você na tela. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. A Bíblia fala que a religião, ela às vezes pode ganhar um novo sentido que não é aquele que Deus realmente queria para ela. E a gente vê essa história num texto paralelo, que não é aqui no livro de Tiago, mas é bem conhecida também, que é os levitas e os sacerdotes que estavam passando, indo para a sua religiosidade, para o seu culto, viu uma pessoa doente, ferida, machucada no caminho e não parou. Está lá no livro de Lucas, no capítulo 10, versículo 30. E eu queria que você desse uma olhada rapidinho lá também. Lucas 10, versículo 30. Até o versículo
35. Lucas 10, do 30 ao 35. Olha só. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores, aos quais, depois de tudo lhe roubarem e causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando o homem semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote. Olha que bonito, tinha um cara ferido e um sacerdote estava passando. É claro, esse sacerdote vai ajudar, não vai? Não ajudou. O sacerdote casualmente descia naquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo, ou passou de longe. Semelhantemente, um levita. Opa, esse daí era um levita. Então, com certeza, agora o coitado ferido iria finalmente receber a ajuda dele, certo? Também não. Um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo, ou seja, passou longe. Certo samaritano. Quem era o samaritano? Ele nem era levita e nem sacerdote. Pelo contrário, ele era muito mal falado, detonado pelos religiosos, porque o samaritano era uma pessoa mal vista por aqueles religiosos. Ele não tinha essa fidelidade religiosa que o outro tinha. Então estava passando essa pessoa mal vista, mal falada, sem religião. Um samaritano. Aqui a ênfase dele é apenas na cidade e não na fé. Quando se fala no levita, está dando ênfase na fé dele. Quando se fala no sacerdote, está dando ênfase na fé dele. Mas quando fala samaritano, está dando ênfase na geografia. Só está falando de onde que aquele cara era e mais nada do que isso. Então, ele passando, certo samaritano seguia o seu caminho e passou perto. E vendo, se compadeceu dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos e, aplicando-lhes óleo e vinho, colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria, tratou dele e no dia seguinte tirou 2 denários, entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem e se alguma coisa gastar a mais, eu te indenizarei quando eu voltar. Jesus pergunta: qual desses 3 se parece ter sido mais próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? É óbvio, o samaritano, o sem religião. Aqueles 2 homens religiosos que estavam indo prestar um culto da espiritualidade do seu Deus, foi reprovado por Deus porque não parou para ajudar o outro. Então, o que estava acontecendo com eles? Talvez, você vai ver aí também nos seus slides, né? Era uma época da festa religiosa. Talvez eles estavam indo prestar um culto ao seu Deus. Talvez eles estavam muito ocupados na sua religião. E o que a gente precisa pensar é se de algum modo nós também não estamos fazendo a mesma coisa. Se de algum modo, ainda que menor talvez, nós também não estejamos reproduzindo o mesmo erro. E eu queria entrar com você agora numa aplicação ainda mais prática para a gente. Você já percebeu o nosso cuidado estratégico, logístico, acadêmico, intelectual, teológico e etc. e tal, para poder pregar o evangelho? Fazer a obra? Para levar o sal da terra e a luz do mundo nos perdidos? Veja comigo algumas aplicações aí. A falta de prática gera desculpas evangélicas para não pregarmos o evangelho. E isso você também vai ver aí na sua tela. Desculpas evangélicas para não pregar o evangelho. Primeira delas aí. Tenho que estar muito bem preparado biblicamente. Olha que lindo. É claro que para pregar o evangelho, sim, temos que ter em mãos a palavra, temos que ter preparo, temos que ter o conhecimento dela. Já vimos no começo lá que fala sobre essa palavra entrar na nossa cabeça, descer para o nosso coração, mas quando chega na prática de descer da cabeça para o coração e chegar nas mãos, a gente trava. E trava, às vezes, com essa primeira desculpa que aparece aí para você. Eu tenho que estar muito mais bem preparado. Eu não posso pregar o evangelho sem conhecer bem a Bíblia. E às vezes, para entregar um folheto evangelístico na mão de uma pessoa, a gente tem que fazer um curso de bacharelado em teologia. Será que eu preciso de um curso de bacharelado em teologia para desejar
que Deus abençoe a vida do meu vizinho e convidá-lo para ir à minha igreja? Será que eu preciso mesmo de um curso de bacharelado para dizer para o meu vizinho que Jesus morreu por ele? Será que eu preciso ser doutor em homilética para dizer para o meu vizinho que Deus amou o mundo de tal maneira que morreu por ele? Será que eu preciso? Dá uma olhada nesse versículo que também vai aparecer para você aí na tela. Hebreus capítulo 5, versículo 12. Olha o que ele diz. Porque devendo já ser mestres, ou seja, vocês já deviam ser mestres pelo tempo, né? O tempo o quê? O tempo que vocês já têm na fé já era para ter feito de vocês um mestre na palavra, mas vós ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Então parece que, de acordo com o tempo que a gente já tem de igreja, já era para todo crente ser mestre da palavra. E eu comecei a pensar nesse versículo, eu falei, será que isso é cabível? E eu comecei a fazer uma continha muito interessante. E vai aparecer para você também, olha aí. Num estudo médio, tá bem aproximado. Se você é um crente que vai na igreja domingo e num culto à noite e numa EBD, você já tem pelo menos 2 horas de Bíblia por semana, tá? 1 hora de EBD e 1 hora de culto. Isso já dá uma carga semanal de 2 horas. Gente, eu estou jogando bem baixo, eu estou falando só do crente domingueiro, do crente que nem abre a Bíblia em casa para fazer devocional. Eu estou falando de um crente que nem participa de um grupo pequeno, que tem um texto lá, um culto de quarta-feira, um estudo dos jovens, encontro de casais, um culto de casais. Nada disso. Eu estou falando só do dominguinho. Uma EBD de 1 hora e um culto à noite mais 1 hora de palavra. 2 por semana. Sabe o que isso significa? Tá aí também para você. Geram 8 horas por mês. Num ano, são 96 horas de Bíblia. Então, em 5 anos, você tem 480 horas de Bíblia no mínimo. Sabe o que o MEC diz a respeito de carga horária para graduação de um mestrado? Olha só, pelo MEC, um curso de mestrado exige um total mínimo de 24 créditos de disciplina, que corresponde a 360 horas de estudo. É menos do que isso que você tem. Então você, se é um crente básico de 2 horas por semana, você já pode se considerar um mestre aí, que deveria não usar mais isso como justificativa para não pregar o evangelho, como justificativa para não partilhar, para não levar essa palavra. E a segunda lição que a gente tira disso, também aparece aí, tenho que estar muito bem preparado espiritualmente. Quando a gente volta para Tiago, que ele fala de não ser somente ouvinte, mas também praticante, ele vai falar da língua, do que a gente fala, do que a gente sente. Ele vai falar antes sobre a questão da pureza, do acúmulo de maldade, da mansidão, da vida, da postura de vida. Então, a segunda desculpa que às vezes a gente usa é essa: eu tenho que estar muito bem preparado espiritualmente. Se a gente já descobriu que em Hebreus capítulo 5, 12, nós já devíamos ser mestres, agora a gente percebe que, além de ser mestre, a nossa desculpa é a espiritualidade. Mateus, agora eu vou para lá, capítulo 10, versículo 19 e 20, diz o seguinte: E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Quando Jesus estava enviando seus discípulos aqui, ele estava dizendo a respeito do excesso de preocupação do saber falar. Ele fala, não se inquiete, não vos preocupeis com o que haveis de falar, porque naquela hora o Espírito falará por vós. É claro que a gente tem que ter o domínio do conhecimento, a gente tem que ter o conteúdo, noção da letra, mas somente a letra, a Bíblia também fala que a letra mata.
A letra mata, é o Espírito que vivifica. E ele clareia isso ainda mais para nós, dizendo: naquela hora, não vos preocupeis com o que haveis de falar, porque o Espírito falará por vós. Você tem que ter sim o preparo, você tem que ter sim o conhecimento, mas acima de tudo isso, você precisa ter o Espírito. É através dele que a palavra fala. E é através dele que a palavra vai ser levada. O que eu sou? O que você vai ser? Somos simplesmente as ferramentas através das quais o Espírito vai falar. Número 3. Tenho que confiar que é Deus que elege aqueles que serão salvos. Aí eu acho que a gente já entra naquela questão muito comum de algumas linhas teológicas a respeito da soberania de Deus, que sabe quem vai crer e quem não vai crer. Então, se Deus já sabe, é Ele mesmo que vai escolher. Eu não preciso dizer. Eu não preciso falar. Deus sabe quem vai aceitá-lo, Deus sabe quem vai crer, Deus sabe quem realmente vai se entregar para Ele. Eu não preciso falar. Mas olha o que também Jesus diz no Evangelho de Marcos: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Peraí, mas para quê? Deus não já sabe quem vai crer e quem não vai crer? Deus não já sabe quem vai aceitar? Sim, Deus elege os que vão ser salvos. Deus sabe quem são, mas nós não sabemos. Nós não sabemos quem são os eleitos, nós não sabemos quem são os escolhidos de Deus, embora Ele saiba. E por nós não sabermos, então qual é o nosso papel? Faça aquilo que Deus mandou fazer. Faça aquilo que Ele te trouxe aqui para fazer, para ser uma ferramenta dele de propagação do Evangelho. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Vocês viram lá, né, que com 480 horas, em 5 anos, você já tem isso de Bíblia na sua igreja. Então, nós não temos nenhuma desculpa de falta de Bíblia para pregar o Evangelho. Nós não temos nenhuma desculpa de falta de Bíblia para colocar a nossa fé em ação. E o nosso texto básico, embora estamos pensando tantos outros, a nossa fonte que levou a pesquisar isso é: a fé sem obras é morta. É morta. A fé sem obras, ela não tem valor, ela não tem sentido. A fé sem obras, ela não atinge o desejo que Deus tem para a sua vida espiritual, para a sua conversão. Se a sua fé não se transformar em obras, você não vai estar colocando em prática o que Deus te chamou como um crente para ser. O apóstolo Paulo, ele chega a falar em Filipenses 1:23 que ele tem uma grande crise. E quando a gente pensa nessa palavra, logo a gente vai falar: puxa, será que é saúde? Financeira? Qual é o dilema dele? Qual é a preocupação que ele tem na vida? Aonde vai morar? Que carro vai comprar? O que vai almoçar? Porque quando a gente olha para os nossos dilemas, muitas vezes eles estão voltados sempre para esse lado físico, concreto, material. Mas quando a gente olha para lá, ele fala que essa crise dele, na verdade, era entre partir e ir logo para estar com Cristo, e ele fala que é incomparavelmente melhor, mas por outro lado, ele deseja ficar para compartilhar de Cristo, para fazer com que a fé dele ganhe esse sentido na terra. Você não precisa abandonar suas conquistas, você não precisa abandonar os seus sonhos, você não precisa abandonar seus projetos, mas em cada um deles Cristo precisa estar centralizado, precisa ser o foco. Até quando você conseguir um diploma novo, um carro novo, Cristo de alguma maneira tem que ser a razão dessa conquista. Porque se eu vou ser um crente adquirindo minhas conquistas e Cristo não aparece, a minha fé está sendo sem obras. E Tiago fala exatamente que a fé sem obras é morta. Se eu não colocar a minha fé fazendo com que ela se manifeste de uma maneira concreta, visível e material, a minha fé sem obras está morta. Olha o que ele fala lá. A religião pura e sem mácula,
A religião pura e sem mancha, porque mácula é mancha, é defeito. Ele fala que a religião sem defeito, então, é visitar o órfão, dar comida para o órfão, para a viúva, atender o pobre nas suas necessidades. Será que nós temos feito de fato isso? Será que nós nos contentamos de falar, puxa, eu paro para estudar a Bíblia na escola dominical, então eu estou bem com Deus. Eu já orei hoje, eu oro 3 vezes por dia, eu faço jejum. Parabéns, muito bom. Isso também é sinal de fé. Isso também é um ato propício da tua religião. Mas se não entrar obras, a tua religião é vã. É explícito isso aqui. E é cruel com a gente, porque quando a gente olha para esse texto que fala que a fé, se não tiver obras, ela está morta, e que a religião sem obras é vã e não serve para nada, eu preciso parar então e pensar se a minha é funcional ou se ela é vã. Se a sua tem funcionado ou não. E ainda, para a gente já partir para o final aqui, no 4º e último ponto dessa sessão, Tiago diz no capítulo 2, versículo 17, quase que uma reprodução do que ele fala, uma repetição do que ele fala aqui no capítulo 1. Ele repete igualzinho no 17 e no 26. No 17 ele fala, assim também a fé, se não tiver obras, está morta. E no 26, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras por si mesmo está morta. Sabe um dos grandes problemas na igreja hoje é realmente tentarmos ficar vivendo a nossa fé só ali dentro. Então, se nós ficarmos presos aqui dentro, sem fazer realmente aquilo que é a essência da igreja, que é chamado para fora, nós vamos brigar aqui dentro. Aqui dentro vai faltar espaço para todo mundo. Aqui dentro vai faltar cadeira para todo mundo. Aqui dentro vai faltar sala para todo mundo. Mas se nós fizermos aquilo que a igreja foi chamada para ser, e a essência dela é chamada para fora, você vai ver que vai faltar gente. Porque a própria palavra diz que a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por que às vezes na igreja a gente vê acontecer até o contrário? Tem muita gente para pouca vaga. Como pode ter muita gente para pouca vaga, sendo que a Bíblia diz que a obra é grande e os trabalhadores é que são poucos? Provavelmente a gente está errando em aonde fazer a obra. Provavelmente nós estamos errando em aonde trabalhar. E estamos focando a nossa obra de uma maneira muito pontual na nossa cerca, no nosso quadrado. E a igreja ela foi chamada para colocar a sua fé em ação, de uma forma prática. Chega ao ponto do apóstolo Paulo falar em Gálatas 5,15 sobre crentes se morderem e se devorarem. De crentes ficarem literalmente se mordendo. Isso eu não estou inventando não, eu quero colocar o versículo também para você aí, olha só. Se nos mordemos, é dente, gente, se nos mordemos e devoramos, seremos mutuamente destruídos. Se a gente ficar preso no nosso quadrado, se mordendo e se devorando, nós vamos ser destruídos. Destruídos. A Bíblia está dizendo que isso é possível acontecer. E normalmente o que colabora para isso é exatamente a falta de fé com obras. É a falta de colocarmos a nossa fé em ação. Eu não sei qual é o mistério que existe por trás disso, mas todas as igrejas, inclusive da Bíblia, se fecham. Elas acabam. Você pode olhar, por exemplo, que as 7 igrejas de Apocalipse, que Jesus mandava o anjo levar uma mensagem, inclusive de ameaça, olha, se não fizer isso, eu venho e eu cortou. Você vai lá hoje e ela não existe mais. Está fechada. Olha, se não fizer isso, se não cuidar disso, eis que eu removerei o teu candeeiro.
e removeu, não tem mais nenhuma delas aberta. São igrejas que fecharam. A nossa vai ficar aberta até quando? Não, pastor, mas a nossa é bênção, é enorme, é gigante, não vai fechar nunca. As da Bíblia fecharam. Até mesmo daquelas 7, todas que foram elogiadas, criticadas, mas uma foi elogiada, até a que foi elogiada recebe uma orientação de cuidado e foi fechada também. Nós corremos risco de nos mordermos, nos devorarmos e simplesmente ficarmos aqui dentro fortalecendo a nossa fé, fortalecendo a nossa fé, fortalecendo a nossa fé, animando, alimentando a nossa fé. Mas se isso não virar energia para o trabalho, esse alimento de fé vira doença. Vamos pensar, por exemplo, naquilo que nos sustenta, que nos alimenta, que enche o nosso estômago. A comida traz energia. Precisamos dela, mas precisamos dela para trabalhar, precisamos dela para servir, precisamos dela para realizar a obra. Porque na medida em que a gente só recebe e só ingere e isso não vira exercício, se isso não virar força para o trabalho, esse delicioso alimento gostoso que é a comida, que vem para ser bênção, pode virar para nós um grande dilema. Um grande problema. E a fé é exatamente a mesma coisa. É igual comida. É bênção. Vem para a gente comer mesmo. A gente tem que comer dessa fé mesmo. Mas se isso não virar trabalho depois, essa bênção que veio para alimentar, para me encher, suprir, vai me adoecer. Vai me fazer pesar. E ao invés de me dar ganho de força e energia para o trabalho, vai roubar a minha mobilidade. E me impedir de conseguir fazer trabalho. Pastor, mas será que a fé, que é algo tão bom, se ela for exagerada, da gente ter bastante, ela pode estragar, ela pode causar algum mal, já que estamos falando da fé? Sim, ela pode. Se ela vier sozinha, sem nenhuma prática de serviço, sem nenhum eis-me aqui, sem nenhum eu quero servir em algum ministério, sem nenhum desejo de falar aonde eu posso ser útil nessa seara, então o mero acúmulo de fé vai te trazer um prejuízo. É a Bíblia que está dizendo, a fé sem obras é morta. É morta. Leia comigo essa conclusão e nós vamos terminar refletindo sobre isso. Fazendo uma correlação entre a palavra de Deus e a nossa, podemos dizer que a palavra de Deus é viva e eficaz. Isso está lá em Hebreus capítulo 4, verso 12. Quanto mais falamos da palavra de Deus, tanto mais as pessoas serão abençoadas. As nossas palavras são deficientes e devem então ser cheias de cuidado e de vigilância. Para que a nossa palavra também abençoe, devemos alinhá-la com a palavra de Deus. Amém? Então vamos orar? Feche seus olhos e me acompanhe mais uma vez nessa oração. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado a Deus porque o Senhor nos deu a graça de tê-la em mãos. O Senhor nos deu a graça de poder ouvir. O Senhor nos deu a graça de poder entender e absorver no nosso coração. Mas o meu pedido agora é que o Senhor nos ajude a colocá-la em prática. Pai, nós temos semanalmente te buscado aqui. Nós temos semanalmente, ó Deus, promovido esse tempo, reservado esse tempo para estudar a Tua palavra. Mas nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor faça de nós muito mais do que ouvintes. Que o Senhor nos torne praticantes da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Um grande abraço.